Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, nós estamos no capítulo 15, começamos a semana passada e vamos agora dar continuidade sobre o que Emmanuel fala na evolução do cristianismo, né? Entendendo que o cristianismo aqui que ele coloca é aquele pós-desencarne de Jesus, né? Começa assim o capítulo. Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetra o âmago das almas, e não for em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. Claro, né, na medida que há aqueles que convivem com Jesus, né, logo em seguida ele deixa a terra como encarnado, e a expectativa de volta de Jesus é de quase que ocorra de forma imediata. Mas, para a evolução espiritual, deve haver o crescimento, né? O desenvolvimento individual da inteligência, que é para dar oportunidade aos espíritos decidirem, né? Escolherem, usarem do seu discernimento. E isso vai permitindo que todos nós nos transformemos de joio em trigo. Então, esse afastamento de Jesus, ele acaba servindo, né, para que nós tomemos as nossas decisões aparentemente com maior liberdade, né? Por quê? Aparentemente, porque nós temos a consciência a nos orientar, mas podemos impor a nossa vontade. E assim nós vamos acertando e errando e aprendendo com os erros e evoluindo. Continua Emmanuel. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Né? Justifica, inclusive, estarmos estudando esse livro. Hoje ainda colhemos os efeitos individuais e coletivos da crucificação de Jesus. E temos, nesse instante de transição, a oportunidade de nos redimir, né? Todos têm, todos são chamados, né? Esse chamamento, ele é constante, ele é nos quatro ventos, nos quatro cantos do mundo aí, né? De tal forma que ninguém vai poder alegar que desconhecia e, né, que nos candidatemos a ser trombetas, né? Nesse chamamento, né? Para aproveitar para si as próprias lições e demonstrar para aqueles que nunca ouviram falar. Continuando. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilharam. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura,
compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir do futuro, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos e no esforço da fraternidade e da regeneração. Então vejam, como no outro parágrafo anterior lá acima, né? O molde geopolítico, os grupos, os países que se formam hoje, que estabelecem as fronteiras hoje, eles têm a sua origem nessas conquistas, né? Na época de Roma, né? A forma com que foi conquistada, né? E os ódios, as divergências, as afinidades estabeleceram os liames que construíram as fronteiras de hoje. Portanto, toda vez que se fala em união desses países, é algo a ser comemorado, né? Mercado Comum Europeu, União Europeia, a moeda comum, isso tudo são pequenos passos que, na prática, começam a quebrar ódios seculares até aqui milenares. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos. Deixa eu só fechar aqui. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Assim pergunta Emmanuel, né? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. O que ele destaca aqui nós temos realmente uma vida dupla, né? Nós temos uma vida no estado de encarnado, estado de vigília, e simultaneamente temos a vida espiritual transcendental, que é aquela eterna, né? Simultaneamente, né? E com predominância quando dormimos, esta vida espiritual ela se dilata, quando acordamos ela se restringe e assim por diante. Todas essas experiências do estado de vigília, ou seja, o consciente, né, é para que a gente trabalhe, né, e substitua, modifiquemos o nosso inconsciente. Isso é uma luta individual. Esse inconsciente é aquilo que realmente nós somos, né? É aquilo que nós fizemos. Então, né, as 3 palavrinhas, né, que representam o nosso joio, né, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, a quantas anda em solidez? Quanto dessas 3 práticas que fizemos, já desde o tempo do Cristo, foram aliviadas, foram modificadas, foram transformadas? E é onde ele responde: respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Então, tudo que estamos fazendo neste momento representa, obviamente, o que nós somos, mas predomina quem? O que somos no presente, queremos ser no futuro, ou aquele ainda do passado? Isso de indivíduo à coletividade, né? Vamos continuar. Os mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. A reação aqui dos romanos, né? Porque ser cristão hoje é
No Brasil é relativamente fácil, né? Basta adotarmos aí não só o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, podemos frequentar nossas igrejas, né? Os cultos e tudo mais. No Brasil, mas existem lugares do mundo em que isso não é tão simples assim, muito menos naquela época, né? Vamos caminhando aqui. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas como terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para maior eficiência da perseguição aos seus seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores, e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Bem, qual era a mentalidade romana, né? Qual era a filosofia romana? Os romanos, eles acreditavam nos seus deuses, né? Com características humanas, mas o mais importante era o conceito de cosmo, né? De universo. É cosmo, a palavra correta é cosmo. O cosmo é um todo, onde cada indivíduo tem o seu lugar, como se fosse um veículo, né? Um carro. Né? Cada um tem um papel nesse carro. Um é a roda, outro é pneu, outro é motor e assim por diante. E o cosmo está em harmonia quando cada um faz o seu papel. Né? Então a gente sempre coloca, se o indivíduo nasceu, trouxe da natureza um dom de pintura, né? Ou escultura, por exemplo, ele é dignamente moral, a dignidade moral dele é alta se ele realmente exercer esse papel de escultor. Se ele negar isso, se ele abandonar, apesar do talento que tenha, ele é tido como alguém fora da moral romana. Né? Eu ainda não falei a palavra para chegar no momento aqui, né? Então, todos têm um papel, tanto que a gente já comentou que até os escravos, né, eles tinham o papel de escravos e eles não se revoltavam, porque era do jogo, fazia parte do jogo. O indivíduo deve alguma coisa e não paga, o credor pode transformá-lo em escravo, ele, mulher, filhos, empregados, propriedade, pegar para ele. Então isso era do jogo. Então cada um tem o seu papel no cosmos e tem que fazer esse papel, né? Tudo encaixadinho. Mais ou menos como a nossa visão hoje, de que cada um tem um papel no universo, porém esse papel nosso é dinâmico, né? Ele vai se transformando, ele não é fechado e ele não é oriundo da natureza. Nós não necessariamente nascemos com dons, qualidades, nós podemos desenvolver qualidades, e aí nós vamos modificando o nosso papel no universo, né? Esse é o nosso conceito contemporâneo de espíritas, né? Mas na época não, era tudo estagnado.
Aí Jesus coloca que não, somos todos iguais perante Deus. E isto ofende a filosofia estoica, né? O estoicismo. Quando ele fala aqui do próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual, quem era Marco Aurélio? Ele era um imperador. Foi o primeiro e provavelmente o único, né, sério, né, imperador filósofo. Inclusive, ele escreveu obras que são estudadas até hoje, um livro, salvo engano. E é justamente nessa concepção, né, de que cada um deve exercer o seu papel. Um bom gladiador, ele tem que ser um bom guerreiro, senão essa habilidade que ele trouxe o indigna, né? Marco Aurélio, como filósofo, né, ele fez muitos avanços dentro do legislativo, inclusive reconhecendo hereditariedade por sangue, amenizou as batalhas entre os gladiadores para que fossem com armas protegidas para preservar a vida. Enfim, tem toda uma obra que justifica o que Emmanuel fala dele, de elevada estatura espiritual. Recebera do mais alto a missão de paralisar semelhantes desatinos. Mas, obviamente, tem todo um conjunto de senadores, de outros interesses que já vinham nessa perseguição aos cristãos, né? Não se localiza exatamente qual é o primeiro decreto ou estatuto que tenha convertido os cristãos em foras da lei, já de início, né? Mas eles eram considerados fora da lei, e depois de Nero deu uma aliviada um pouco, né, por conta da falta de uma legislação específica para os cristãos, né? Mas a perseguição ainda continuou por um bom tempo. Continuando. Os apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Claro, porque os seus seguidores imitaram Jesus em entregar a própria vida, né, em nome do amor. Esse foi o que passou a tocar todas as pessoas, porque o maior valor que se tem da vida é a própria vida. Se, como Jesus fez, deu a própria vida, né, para o que é redimir os pecados? Como exemplo, né, mostrando que a vida não se restringe à encarnação, os seus seguidores assim o fizeram também, o que abriu uma nova forma de enxergar a existência, né? Ele dilatou os seus seguidores, né? Pelo exemplo de Jesus, dilatou a visão de todos que estão encarnados. Por quê? Porque a vida não é esta, né, de sofrimento, de dores o tempo todo. Que não, além de não ser só isso, ela continua. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observava-se-lhe a influência no segundo século, em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano, outro imperador, apresenta a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeitos gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levanta-se um grande exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Aqui entramos numa outra parte interessantíssima, né? O jejum e a oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração
constituem uma grande virtude na soledade, né, na solidão, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelínio das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. O que ele está colocando, vai resumir no final, é justamente isso. A interpretação, primeiro, foi para seguir Jesus, vou ficar sozinho, né? E, portanto, alheio a todas as tentações, ou a valoração, o exercício do aprendizado, justamente em meio às tentações. E aqui ele coloca: retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Então, um grupo grande se tornaram os ermitões, se isolaram para não sofrer as tentações, achando que assim eles conseguiriam seguir Jesus. E uma outra parte continuam nas cidades, né? Continua Emmanuel. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmeras do céu. Eu vou interromper aqui porque esse capítulo, esse parágrafo exige um tempinho maior para que a gente converse, e o nosso tempo está limitado. Então nós vamos retomar a partir daqui na semana que vem. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, todos em paz, em suas casas e em suas famílias. Vamos iniciar mais uma palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos dando continuidade ao estudo que iniciamos do livro das Obras Básicas, a Gênese segundo o Espiritismo, né? O capítulo é o capítulo 2, sobre Deus, e sobre a providência divina, o título é A Providência. Na palestra passada, nós lemos os itens 20, 21, 22 e 23, né, onde nós tratamos aí dessa questão da divindade e dos seus atributos, sob a ótica desse texto da Gênese. Né. Terminamos, né, supondo aí um fluido que ocupasse todos os espaços, mas um fluido divino, né? E comparamos esse fluido divino com o fluido que compõe o perispírito, né? Esse fluido semimaterial. E comparamos também a propagação do pensamento nesse fluido com a propagação do som no ar, né? Então o ar ocupando todos os espaços da atmosfera e o som percorrendo o ar com a sua vibração.
Então, continuando aqui na leitura desse tópico, o texto continua assim no item 24. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, então ele está se referindo aqui ao que a gente acabou de dizer, né, que o pensamento de Deus estaria percorrendo esse fluido da forma como o ar percorre, o som percorre o ar, né? Então ele diz: seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão para a nossa inteligência, que ele está dizendo a inteligência humana, né, a inteligência aqui do planeta Terra, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Então ele está comparando o nosso ar a um fluido divino por onde ou o pensamento de Deus se propaga como o som se propaga no ar, ou o pensamento de Deus age diretamente sobre as criaturas através desse fluido. Então, esse fluido divino seria como a manifestação do pensamento de Deus, por assim dizer, né? Ora, aí ele continua no texto, né? Agora no texto. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse mesmo fluido em toda parte, tudo está submergido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado deste fluido. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento de Deus, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, assim como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. O que a gente precisa inferir e tentar compreender de todo esse processo e de toda essa comparação? Deus não é um fluido. Deus é imaterial, como a gente discutiu na palestra anterior. Deus não é limitado, então ele não tem os limites de um fluido, porque Deus é eterno. Deus não tem os limites materiais que um fluido teria. Então Kardec está se utilizando aqui da ideia de um fluido para que a gente possa trazer para dentro de uma capacidade de compreensão, porque, como diz o Livro dos Espíritos, ainda nos faltam sentidos e percepções para compreender realmente a Deus. Então, é por isso que Kardec se serve desse tipo de comparativo. Esse é o primeiro ponto a gente salientar nessa leitura. O segundo ponto é, Deus ele interpenetra, ou seja, ele está presente em todas as coisas. Um dos atributos da divindade é ser onipresente, né? Ou seja, estar presente em tudo e em todos. Então, é por esse motivo que Kardec se faz valer da figura de um fluido para tentar nos fazer compreender como Deus estaria presente em todas as coisas. Em todas as coisas e em todos os seres. E nós podemos compreender isso através da própria coesão com que os átomos e as moléculas elas formam as coisas materiais. Então, existe uma força, né,
física que nós não conseguimos ver, mas ela está dentro das leis da natureza e dentro das leis da física. Nós podemos perceber a manifestação dessa força porque os átomos se atraem, os átomos formam moléculas e se aproximam uns dos outros, ganhando coesão e ganhando essa perspectiva de concretude que a gente tem da matéria, né? Porém, a gente não está enxergando essa força e nem sabe qual é a matriz geradora dessa força, de onde está partindo essa energia e como é que ela emana de um átomo para o outro ou dentro do próprio átomo, mas a gente consegue enxergar toda essa energia fluindo através da matéria. É utilizando essa ideia de fluido que Kardec coloca para nós essa forma, de forma didática, assim, para nos facilitar o entendimento, esse fluido divino interagindo, e é por isso que ele usa os termos de Jesus, as palavras de Jesus. Nós estaríamos inseridos nesse fluido, esse fluido seria parte integrante das nossas ações e por onde muito provavelmente nós manifestamos também o nosso pensamento, e a ação do nosso pensamento sobre esse fluido, a ação das nossas atitudes e das nossas intenções, dos nossos sentimentos, da nossa inteligência sobre esse fluido, transmite essas ações, inteligências, pensamentos, intenções até Deus, e é através desse fluido que Deus nos responde às solicitações, e é através desse fluido que ele providencia. Por isso, a providência é o título desse texto, né? Então, tudo estaria interligado através desse fluido divino. Vamos continuar na leitura aqui. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser dita com voz retumbante, pois, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele Deus, ou nele fluido divino. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos repercutem no pensamento de Deus, como o som repercute no ar, e você consegue perceber esse som, mesmo que à distância. Todas as nossas ações, na forma em que nós nos relacionamos uns com os outros, com as intenções com as quais nos relacionamos uns com os outros, sejam elas boas intenções ou más intenções, repercutem nesse fluido que Kardec está colocando como um fluido, e interagem com a divindade, né? Então nós estamos, a gente quando pensa em Deus e pensa Deus de forma limitada, num ponto, numa origem no espaço, perdido na imensidão dos espaços, nós imaginamos que as nossas preces precisam viajar milhares de anos-luz para alcançar esse ponto distante onde Deus permanece a olhar o universo de longe, como se Deus tivesse um olho que precisa ser direcionado numa determinada direção para enxergar as criaturas e toda a sua criação. Porém, Deus não tem essa limitação, somos nós que emprestamos das nossas limitações essa limitação para Deus. Então, no fundo das coisas, nós estamos limitando Deus, e a gente precisa escapar dessa ideia de um Deus limitado e circunscrito para um Deus magnânimo, imenso, eterno e infinito. Olhando para essa infinitude de Deus e para essa onipresença de Deus, é fácil de compreender como Ele está presente em todas as nossas ações, sejam elas boas ou más, e como a gente
é imediatamente acionado quando, por exemplo, a nossa ação é má ou quando a nossa ação é boa. Quando a nossa ação é má, é instantânea a sensação de que fizemos alguma coisa errada, que aquela coisa ela é contrária às leis divinas. Mesmo que você não conte para ninguém, no seu íntimo você sabe que aquilo está errado, que aquilo não deveria ser feito, que aquela intenção não deveria ter sido exteriorizada e que você deveria ter se contido. Da mesma maneira, quando você faz uma coisa boa, aquela sensação do dever cumprido, aquela sensação de que eu fiz algo de bom, eu realizei algo que representa a caridade e o amor ao próximo, é também instantânea, é também imediata, né? Então, essa simples cobrança, vamos dizer assim, da nossa consciência, ou melhor dizendo, essa vigília da nossa consciência sobre as nossas ações, demonstra como é essa conexão nossa com Deus. Quando a gente manifesta o amor, e o amor é de essência divina, se a gente pudesse colocar essa semente divina que cada um de nós tem em si, a forma mais palpável para a nossa inferioridade de capacidade de entendimento seria a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de amar, seja um animal, seja uma pessoa, ou seja uma coisa, não representa simplesmente um sentimento, mas representa a nossa ligação com Deus, porque é através do amor que a gente se liga a Deus, é através das boas intenções e dos bons pensamentos que são gerados por esse amor que a gente sente. Então, essa semente divina que todos nós temos, ela pode ser, vamos dizer assim, sentida e percebida por nós através do amor. E a presença de Deus na nossa vida, ela é sentida, pressentida e registrada por nós através da nossa consciência. A nossa consciência é como se fosse um DNA divino que constantemente é um farol a nos guiar naquilo que é certo e naquilo que é errado. Então é muito difícil de você não perceber essa influência divina na sua vida o tempo todo, seja através do amor, seja através da consciência. Sigamos na leitura. Longe de nós a ideia de materializar a Deus. A imagem de um fluido inteligente, universal, evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam sobre uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então Kardec alerta aqui para que essa ideia de um fluido divino por onde o pensamento de Deus se manifesta, que a gente tenha em guarda que isso é um exemplo, né? Que isso é um recurso didático para nos facilitar o entendimento. E longe, como ele diz, né, longe dele a ideia de com isso tentar materializar a Deus ou até corroborar essa ideia que a gente carrega de Deus como uma figura humana, como um patrono sentado em um trono, um rei sentado em um trono e ilimitado de todas as formas. O que Kardec está tentando fazer é que, enquanto a gente perceba ou conceba essa ideia de um fluido semelhante ao ar ou semelhante ao fluido magnético, seja ele como o fluido que a gente quiser imaginar, mas que esteja interagindo e interligado com todas as partes da criação. E quando Kardec fala da criação, ele não está falando da gênese do planeta Terra, mas ele está falando do universo como um todo.
né? Deus cria incessantemente. Nesse exato momento, galáxias estão sendo criadas, planetas estão sendo criados, sistemas solares estão sendo criados. E a criação desses novos sistemas e dessas novas galáxias tem por objetivo dar moradia à criação incessante de novos espíritos, porque Deus cria incessantemente. Cada espírito recém-saído da criação divina é um espírito na sua origem. Ele está ali simples e ignorante, simples nas suas necessidades, simples na sua maneira de viver e na sua ação sobre a matéria, e ignorante porque ele ignora todas as leis da física, ele ignora todas as leis da natureza, ele ignora todas as leis divinas. Então ele é ignorante no sentido de que ele tem muito a aprender e tem todo o universo para fazer isso. E onde é essa escola? Onde é esse local onde esse espírito vai aprender todas essas coisas? Essa escola é o plano material, são os planetas. É através das reencarnações sucessivas e em diversos planetas, iniciando por planetas primitivos, passando por planetas de provas e expiações, posteriormente por planetas de regeneração e depois por planetas mais elevados, é que esse espírito vai adquirir as experiências que vão proporcionar a ele o conhecimento que ele precisa, e na medida em que ele vai adquirindo esse conhecimento, ele vai deixando de ser ignorante e vai ganhando e desenvolvendo e contribuindo com conhecimento, desenvolvendo a sua inteligência. Na medida em que isso acontece, ele vai ganhando complexidade. E é por isso que, por exemplo, num planeta como o nosso, num planeta de provas e expiações como o nosso, a vida ela é complexa, muito mais complexa do que ela era na época das cavernas, enquanto a gente era ainda espírito primitivo. Como eu disse, esse é um assunto longo, né, interessante, e que a gente deve se aprofundar aos poucos, e eu não vou correr com o assunto. Eu vou encerrar a leitura por aqui. Nós paramos aqui no item 26, né? Não, 25, item 25, vamos iniciar o item 26 e a gente continua na próxima palestra, a gente continua no assunto para chegarmos ao estudo completo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e fazendo votos de que todos vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana e que consigam se manter em paz e harmonia com todos aqueles que vocês têm conexão social e relacionamentos pessoais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.